Olá pessoal, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito hoje dos fios lisos, tá? De PDO ou de outros materiais. Por que eu falo de outros materiais? Porque durante muito tempo a gente só teve disponível aqui no Brasil os fios lisos de PDO, que são fiozinhos que vêm dentro de uma agulha, tá? E esse fio vai estimular colágeno. O PDO é um material absorvível, que chama polidioxanona. Ele absorve em 4 a 6 meses, mais ou menos, e fica esse período estimulando colágeno, tá? Ele não faz volume, ele só serve para fazer estímulo e ele pode ser posto em qualquer região da face. Então, ele é muito útil para as áreas que a gente não pode fazer os bioestimuladores injetáveis, por exemplo, como pálpebra inferior, como essa região aqui da testa, né, pelo risco vascular e pela quantidade pequena de tecido adiposo, pelo risco de ficar nódulo também, né. Nessa região aqui é um pouco discutível, a gente até pode fazer os bioestimuladores, mas não em grande quantidade, na região perioral, tá? Mas mesmo assim a gente não faz muito, não é muito indicado, tem colegas que contraindicam, é um pouco controversa essa questão. Mas em pálpebra inferior ele é contraindicado e na região da testa também, tá? Então esses fios lisos vieram muito a calhar porque eles vieram tratar regiões que a gente não tinha nada para oferecer de bioestímulo para os pacientes. E hoje a gente consegue utilizar os fios de PDO e os outros fios, tá? Por que eu tô falando outros então? Porque faz alguns meses que entrou no Brasil uma marca, né, de fios que não são de PDO, eles são feitos do material do Sculptra e do Elancê misturados, tá? Tô falando o nome comercial porque o nome do produto é um pouco estranho, né, que é a policaprolactona, que é o material do Elancê, e o ácido L-polilático, que é o material do Sculptra. Então esses fios eles são feitos de um material que absorve de uma maneira diferente. Esse material absorve por fagocitose para quem é da área, tá? E não por hidrólise como o PDO. Então, consequentemente, a absorção é bem mais lenta e ele acaba ficando mais tempo ali naquela região e acaba ficando mais tempo estimulando colágeno também. Então, para mim, hoje é a minha preferência de uso no consultório é esse material, né? Eu acho que a gente tem resultados ainda melhores que o PDO, apesar do PDO nos oferecer resultados muito bons, tá? Então eu tenho preferido utilizar esses fios lisos desse material, tá? E a gente consegue resultados muito legais de estímulo de colágeno em áreas que a gente antes não conseguia tratar. Então, para que ele é bom? Ele é bom para estimular colágeno, para trabalhar a qualidade da pele, para fazer uma hidratação daquela região ali, porque acaba com a reação inflamatória produzindo mais ácido hialurônico e isso puxa a molécula de água e, consequentemente, também hidrata, tá? Então a gente consegue tratar a face inteira com esses fios e todo o pescoço. A gente pode pôr os fios lisos em qualquer região, tá? Mas a gente sempre tem que pesar risco-benefício. Por quê? Porque o resultado do fio, quanto maior o número de fios, melhor o resultado, tá? Então maior o estímulo. Só que às vezes a gente precisa de uma quantidade tão grande de fios para fazer uma bochecha toda, por exemplo, ou todo o pescoço, que acaba valendo mais a pena a gente fazer um bioestimulador injetável para essas áreas, como o Radiesse, o Elancê, o Sculptra, tá? Então, eu tenho deixado para os meus pacientes, eu tenho preferido fazer isso, deixar os fios para aquelas áreas em que eu não consigo tratar com outra coisa. A testa, então, a pálpebra inferior, né, a lateral dos olhos, a gente até usa outras coisas, mas eu gosto bastante para aquelas ruguinhas da lateral. E a região do lábio superior e lábio inferior, aquelas ruguinhas do código de barras, eu acho excelente o resultado, tá? Região de papada também para fazer sustentação e estimular colágeno nessa área, né? Nas outras regiões, como a bochecha, como o resto do pescoço, eu também uso, mas eu dou preferência para os bioestimuladores injetáveis porque a gente consegue com um preço menor, com um valor menor para o paciente, tratar uma área maior. Então a gente também tem que pensar nessa questão, tá bom? Então fica aqui a minha dica para vocês que querem estimular colágeno nessa região aqui, ou na região da testa, ou na região da pálpebra inferior. A pálpebra inferior é uma das regiões que primeiro começa a apresentar flacidez, mesmo em pacientes jovens, às vezes aquela ruguinha. Os fios valem bastante a pena, tá? Não pensem só na toxina botulínica, a toxina paralisa músculo, ela realmente faz um rejuvenescimento porque ela impede que continue fazendo aquela contração constante, aquela ruga continue piorando e aumentando, mas ela não trabalha a qualidade de pele, tá? Então é importante a gente trabalhar a pele do paciente para realmente fazer um rejuvenescimento efetivo.
N outras coisas podem ser associadas aos fios, né? Mas é importante lembrar do fio, ele é um acessório extremamente importante hoje no consultório e é indispensável para o tratamento dessas áreas em que a gente não pode utilizar as outras medicações, tá bom?